Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Ai, hoje é dia 26, né? Feliz Natal. Eu quero começar agradecendo o próprio Jesus. Jesus, muito obrigada. Não tenho palavras para te agradecer por tudo que você tem nos ensinado. Eu creio que esse é só um começo. Eu creio que existe muito mais coisas para serem aprendidas. Eu agradeço pelo seu nascimento. Eu agradeço, sabe, por cada batalha que você enfrentou, por cada milagre que você fez. Agradeço pela sua entrega por nós, pela minha vida. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por estar aqui nesse momento conosco. Amém. Acabei de ver uma imagem minha não muito boa. Não sei por que Jesus me mostrou isso. Ele me mostrou bem pálida, mas muito pálida mesmo, sabe? Com os lábios totalmente brancos. E eu sei o que que é. Então vamos falar sobre isso. Eu tô aqui para fazer um vídeo da playlist do sobrenatural, né? Porque existem forças agindo sobre o nosso corpo, sobre o nosso natural, sobre a nossa saúde, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, e a gente tem que vigiar isso. Eu não vou direto ao assunto, né, como nunca vou, porque ele me mostrou a imagem minha branca. Mas não é um branco bom, é um branco sem forças. É um branco sem energia, é um branco sem vitalidade. É quase morta, ou morta já. É engraçado que ele me fez usar, ó, vermelho, que lembra o rubro, né? O batom avermelhado, a tiara avermelhada. Essa tiara eu que fiz. E ele acabou de me mostrar essa imagem. Eu poderia não dizer a vocês, porque não foi uma imagem bonita. Não que eu estivesse feia, eu tava igual assim. Mamãe. Sem a tiara, né? Oi. Tubarão tem tudo de bebê. E ela tá toda de rosa, Poliana. Vou mostrar. Vem aqui, amor. Olha, gente. Vira! Vira de frente. Vira na frente. Ai, que teteia. Tchau, gente. Tchau, gente. O que aconteceu? Hoje de manhã foi um dia e acontece repetidamente isso, que a Poliana, ela tem acessos de choro e nada fica bom, né? Mas o que acontece? Quando acontece isso, desperta em mim tudo de ruim. Cansaço, a tristeza que está em mim é como se ela puxasse a tristeza, sabe? Que tá. Sabe uma pinha entupida? Eu tô vendo agora, entendeu? E Jesus tem me mostrado quanto água suja a gente toma durante a vida, né? Sentenças que a gente ganha de pessoas, preconceito, deboches, ironias, falsas acusações, tudo água suja. Ai, coçando minha garganta.
Desculpa. E olha, me veio a cabeça, se você tá sempre aqui e não se inscreveu ainda, se inscreva, curta o vídeo, tá bom? E... Ai, não vai dar, peraí. Pronto. Só que eu vou ter que ficar com a pastilha na boca. Deus tá me falando, eu uso muito house preto quando tô com a garganta ruim, o nariz ruim, porque eu tenho rinite alérgica. Ainda estou rouca e tô me lembrando de falar mais alto, porque eu não tenho microfone, né? É que eu faço de todo o coração os vídeos, tá bom? Espero que Deus alcance a sua vida através desse vídeo. E ele me disse, ele me lembrou de quando eu não chupava o house preto. Era o vermelhinho, o rosinha, sabe? E até que um dia eu me deram um house preto. Eu, uau, forte, que isso? E hoje eu uso ele normalmente. Olha a conexão que ele fez. Ele me fez ver as próprias coisas que ele passou por uma grande causa e as coisas que os discípulos passaram e outras pessoas, outros cristãos lá na frente pela causa cristã. É semelhante. Nem sempre o caminho ficando mais fácil significa que você está no caminho certo. Muitas vezes, conforme o caminho vai ficando mais difícil, significa que você tem uma grande causa com Deus em ação. Amém? Olha, vamos ver se dá pra fazer o vídeo agora, porque com essa bala na boca vai ficar difícil, né? Pera aí. Daí o choro da minha filha, né? Por isso que eu me vi toda branca agora, essa visão de morte. Porque a morte passou próxima de mim. Essa manhã, né? Eu tentei agradá-la, brincar com ela. Enfim, eu sempre tento de tudo, né? Mas quando ela está assim, não há jeito. Nem ela sabe por que ela está chorando, mas ela chora muito. Eu tenho minhas desconfianças, né? Porque eu tive uma gestação muito difícil e tem sido difícil de lá pra cá também. Por mais que a criança não entenda, ela tem registros. A gente tem registros desde a gestação da mãe da gente, por mais que a gente não lembre, fica registrado no nosso corpo, né? As sensações que o mundo nos passa, entendeu? Fica impregnado na sua carne. Por isso que quando você morre e vai embora, você deixa toda a dor desse corpo para trás, entendeu? Tudo no qual você se sentiu ferido, injustiçado, enfim, o que você sofreu de dor física mesmo, não se leva lembranças para lá, nada. Fica aqui o corpo enterrado, cremado, nada. Mas enquanto a gente está aqui, todas essas memórias nos acompanharão. Não dá para apagar. Não se apaga a memória do cérebro, não dá. Se tenta ressignificar, mas apagar não dá.
Por isso o livre-arbítrio, você precisa pensar bem antes de fazer, de dizer algo, né? E daí eu resolvi. E Jesus quer que eu fale isso, senão ele não tinha me mostrado eu quase com a cara desfalecida, entendeu? Uau, assustei de me ver assim. E é do que ele nos livra, entendeu? É o que Satanás quer, do que ele nos livra. E essas tentativas satânicas, elas vêm do nada, né? Mas, enfim, depois que você acha, nossa, eu venci dias difíceis. Eu venci dias difíceis com a minha filha. Até agora, sabe? Não. Mas eu sentei para escrever, né? Depois de tentar de tudo para ela parar de chorar. Não ia parar de chorar, não é com agrado, né? Não quer nada, nada tá bom. Você já não teve momentos assim que nada tava bom, sabe? Podia cair uma chuva de gotas de ouro ao seu redor, te darem o melhor, nada tá bom. Não sei, existe algo registrado, sabe, nesse corpo que diz não está bom. Não esteve bom, não está bom. Não vai ficar bom. Em relação a quê? Aquilo que está registrado, entendeu? Que nem você sabe o que é, às vezes você chora e não sabe o porquê, vem um choro incontrolável daquilo que está registrado. E sentei para escrever porque eu já tenho uns anos que essa é a minha luta, né? Esse é o meu trabalho, essa é a minha luta, essa é a minha espada, né? E daí eu queria até diminuir os vídeos aqui no canal, mas não há um problema aqui nos vídeos. Só que eu parei de fazer o vídeo que estou fazendo agora para ver se eu diminuo de gravar, né? Porque o que estou fazendo agora é muito, qualquer hora eu posso gravar, então aumenta muito o número de vídeos, então eu queria diminuir até parar, mas não vou parar pelo jeito. Aí sentei para escrever um livro, que é um projeto muito diferente. Como eu tenho falado, meu modo de escrever tem mudado. Isso é insondável. Porque na maneira que você entrega, você começa a vivenciar coisas diferentes, inclusive no seu trabalho, né? Se segura, você vai viver sempre aquele padrão, entendeu? Até aquele padrão com Deus, sem novidades, né? Você quer que Deus sempre fale dessa maneira com você, então amarra, sabe? E aí eu comecei a escrever e eu senti que Deus estava tirando um véu de mim. O véu, não é que é o véu da mentira, mas é como se fosse o véu do bom comportamento, o véu do social, sabe? O social. E daí o livro começou a mudar, sabe? E eu comecei a me envolver sentimentalmente com esse livro e começou a ser muito sincero, que eu chamei até de indigesto, sabe? E aí, quando eu termino de escrever, essa menina vem, a Poliana, assim, baixadinha, olhando pra mim, já me abraçando e depois me beijando, sorrindo com os olhos, não com a boca. E
daí eu senti naquele momento, ó, que eu podia pegar algo ruim, uma seta de Satanás, e transformar isso em algo bom, se eu fizesse junto com Deus. E assim eu fiz. Assim foi feito, hoje de manhã. E ele acabou de mostrar eu morta. Mas morta sem estar morta, porque eu de olho aberto, em pé. Uau! Deus livre. Não é para entender. Deus não trabalha com a gente entendendo as coisas. É sem entender mesmo. Só por obediência. Tem uma passagem aqui que eu abri que eu quero ler para vocês. É João 8,51. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E eu acabei de falar de morte, da minha, né? Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E daí, olha só o que eles dizem no 52. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Quando Jesus fala que aquele conhece, que o conhece, que guarda a palavra dele. Qual que é a palavra dele? É obediência. Ele fala no seu coração. Ele vai falar no seu coração algo. Você vai obedecer. E isso faz você escapar da morte. Então, é no momento da aflição, no momento do sufoco. Essa palavra ficou bem clara hoje para mim, de manhã, sufoco. Sabe? Que você vai parar de se esforçar. Como assim? Se eu tivesse ficado todo o tempo em cima da Poliana, ela ia continuar chorando e eu não teria conseguido dar uma guinada nesse livro. Porque ele deu uma guinada, ele deu um 360 graus. Ele deu um giro completo. Entendeu? Ele fez uma transformação ali nele mesmo. Sabe? Em busca de mais verdade. Nua e crua, entendeu? E às vezes você bater na mesma tecla não vai adiantar. Tem que confiar em Deus. Daí ele vai colocar vida onde há morte. E daí tem outra passagem aqui, é o que eu gosto muito. É João 8,55. E vós não conheceis. Quando ele fala, vocês não conhecem Deus. Vocês não conhecem o meu Pai. Mas eu conheço. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós. Olha, quando os judeus dizem, nós conhecemos o Senhor, aqui Jesus está falando, vocês são mentirosos, vocês não conhecem. O meu Pai não. Vocês conhecem outro, se for outro Deus, que o meu Pai não. Mas conheço e guardo a sua palavra. Jesus guarda a palavra de Deus. Agora, essa é uma das grandes buscas minhas. Onde está a palavra de Deus? Que palavra é essa que vai contra tanta coisa que os judeus faziam, como apedrejamento, sacrifício de animais? Onde está escrito isso? Ele diz que é uma palavra que está no nosso coração. Enfim, Deus é insondável. E daí hoje eu queria falar antes da minha QM sobre sobrenatural. Mas eu já falei aqui para vocês o sobrenatural agindo no meu natural de forma a me destruir. Entendeu? Destruir a harmonia da família,
destruir os projetos que você tem, fazendo uma pessoa ficar totalmente chorosa, gritando, reclamando, não sei, um membro da sua família, entendeu? E que às vezes tem alguma dor ali que tá insondável, tá? Que não é vista, entendeu? E daí eu queria falar antes para vocês que eu tava assistindo um relato de QM e falou muito no meu coração isso. A mulher, ela diz assim, que ela sempre achou que ela fosse pro céu. Porque ela era uma mulher trabalhadora, ela era uma boa mãe, uma boa irmã, uma boa filha, uma boa isso, uma boa aquilo. E pasmem, quando ela estava morrendo, ela foi para o inferno. Ela disse que ela era cheia de amigos e ela ficava imaginando, lá no meu Facebook vão escrever a fulana morreu. Mas falou assim, depois de tanto tempo já me esqueceram. E disseram assim, mas que bom, né? Ela tá em bom lugar. E ela falava assim, meu Deus, eles estão achando que eu tô no céu e eu tô no inferno. Porque todos julgam que eu sou uma boa pessoa. Mas quando ela morre, existe um ser, assim, meio ruim, né? Não sei se é ruim ou se era duro, né? E diz assim, tipo, agora, minha filha, tipo, agora não tem como esconder os seus pecados, né? Até então, se você escondeu. E aí ela fica assim, mas que pecado? Às vezes a gente não tem consciência, né, dos pecados nossos. E daí começa a mostrar a imagem. Ele não fala, ele mostra a imagem. É muito interessante isso da imagem, né? Deus fala muito comigo através de imagens. Eu revisito o passado, sabe? Às vezes dá uma sensação também de futuro, quando ele me mostra cenas do futuro. E sempre em imagens. Até quando eu estou escrevendo também em imagens. E duas coisas, né? Duas coisas que Deus tem trabalhado muito, que é um grande pecado. Por exemplo, ele tem me falado que nem todo trabalho é digno. Como assim, né? E o primeiro pecado que apareceu para ela foi justamente o trabalho dela, onde ela ganhava o pão de cada dia dela, um trabalho honesto, onde ela ganhava muito bem. Mas era a razão principal dela estar no inferno. Era esse trabalho dela. Agora, por quê? Porque era um local onde muitas coisas erradas aconteciam. E ela fingia que não via. Ela não estava ali fazendo coisas erradas. O trabalho dela era honesto, entendeu? Mas era como se ela sentisse, se as pessoas ali estão fazendo coisas erradas, tipo, a culpa não é minha, entendeu? Mas Deus não queria que ela estivesse naquele local. Eu achei que fosse dar tempo de falar sobre antes da minha queime, mas hoje eu vou ter que ficar só nisso, senão vai ficar muito longo o vídeo. Certa vez eu estive num trabalho, né? Eu já contei isso aqui, que a pessoa era na área do direito, né? A pessoa era uma pessoa que tinha todo jeito para ficar muito rica, era uma pessoa muito centrada, muito inteligente, acho que talvez bem relacionada, estava começando com escritório de advocacia, mas
que acontece? Eu comecei a ver coisas ali, sabe, que eu não tava gostando. Isso começa, sabe o que eu sinto? Entra em mim. E começa, parece veneno, sabe? Te envenenar. Daí você sente assim, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? É por isso que eu estou aqui? Essa é a minha grande causa? Mas o que acontece? Às vezes, por precisar, você não vai sair. Mas você começa a chegar atrasada, entendeu? E foi isso que eu comecei a me desgostar daquele ambiente. E daí, é o que Deus tem me falado, nem todo trabalho é digno. E ele tem me falado, casou muito certinho com o que essa moça falou. Que o trabalho dela a levou para o inferno. Porque ele tem me falado que o trabalho, ele tem que ser um diferencial positivo na sociedade. Ele tem que ter um engajamento do bem. Senão, vou completar a frase do que eu tenho aprendido. Sim, o trabalho te leva para o inferno. Se ele segrega pessoas, se o seu trabalho ajuda a fortalecer o forte e enfraquecer o fraco, leva para o inferno. É polêmico, né? Por exemplo, se você é uma faxineira, daí você é contratada para limpar um prostíbulo. Ah, mas eu não tenho nada a ver com o que tá rolando lá dentro. Prostituição, drogas, isso, aquilo. Menor de idade, eu não sei. Tem tudo a ver. Entende? Que é o que ele tem me falado. E tanta coisa assim que é o pecado passivo. Entendeu? Pecado passivo. Então você vai pro inferno por causa disso? Vai. Vai, se afasta. E outra, ele tem me falado, se posiciona. Porque quem está em cima do muro, cai. Pecado passivo. A esposa tem pecado passivo. Sabe que o marido tem um caso. Continua com ele. É o pecado passivo. Pecado passivo, né? A mãe sabe que o filho vai e ele ingressa com dinheiro na prostituição. Com o que ingressa com dinheiro? Ele é contribuinte da prostituição. Ele está contribuindo com o tráfico humano. Ele está contribuindo com as drogas. Ele está contribuindo com o abuso de pessoas, com a venda de corpos. Os dois vão para o inferno, entendeu? A não ser que haja um arrependimento. Por que João Batista ele sai falando arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se? Porque até então era pregado que você não precisava se arrepender. Você precisava transferir o seu pecado, né, para outro ser, que seria um bode, uma ovelha. E hoje eu achei que tinha acabado. Não, hoje eles ainda matam galinhas. E João Batista, olha só, ele sai pregando o arrependimento, mas ninguém quer se arrepender, porque sai muito barato, entendeu? Você vai lá, peca e compra uma ovelha. Além de sair barato esse pecado, você não precisar mudar de vida. Por isso que Jesus fala, é preciso abandonar o velho homem. Olha só, ele não está se oferecendo como cordeiro no lugar dos animais. Não é isso que tem pregado para você. Está errada essa explicação. A explicação correta é a seguinte: esteve sempre errado. Nenhuma das ofertas que eles fizeram de animais pelos seus pecados, nenhuma foi compensada. Todos foram para o inferno até então. O inferno ficou, lotado de gente. Porque o seu pecado não pode ser transferido para um animal, meu filho. Nunca. Nunca. Deus não é cruel e nem injusto. Deus não é Satanás, você entende? Então todos foram para o inferno. Teve mesmo que Jesus veio para dizer, vocês estão errados.
liberte esses animais, entendeu? Tudo que vocês têm feito está errado. Inclusive Deus, ele é pai, ele não é senhor de nenhum exército. E a questão do estrangeiro, quanta coisa. Mas enfim, o segundo pecado que Deus tem me falado muito, fugiu o nome de novo, é defraudação. O primeiro pecado da mulher que ela levou para o inferno foi o trabalho dela, olha só. Era um trabalho honesto. Mas, porque ela tinha um pecado passivo, ela foi para o inferno. Olha isso. Porque o que Deus quer quando você vê uma coisa errada? Que você se levante. Olha outra classe de pessoas que vão para o inferno. E quando eu fazia direito, eu falava, não, Senhor, mas as pessoas ruins precisam de advogado também. E ele diz, advogado do diabo. Aqueles que defendem os fortes e se levantam contra os fracos para mentir em tribunal, advogado do diabo, vai para o inferno. Ah, eu sou trabalhadora, passo madrugadas trabalhando para o diabo, tô trabalhando, para prejudicar órfãos, para prejudicar mulheres indefesas, para prejudicar famílias pobres, injustiçadas, tá trabalhando pro diabo. Então, bem, vai pro lugar certo, para o inferno. E outra coisa, ele me disse uma coisa entre linhas. Às vezes a pessoa, ela parece boa, mas você viu nas entrelinhas? Você viu se no secreto, no oculto, a pessoa não tá fazendo, mentindo, sendo cruel enquanto ninguém tá vendo, entendeu? Deus é 24 horas, uma câmera 24 horas no seu percalço. Não existe momento, não existe nada escondido. Então, o segundo pecado foi a defraudação. Essa mulher defraudou um homem, abandonou um esposo. E esse era um outro motivo dela estar indo para o inferno. Então, a defraudação é muito pecado. E olha, eu me lembro da minha mãe, me lembrei imediatamente. Minha mãe sempre me disse, não brinque, Melissa, com os sentimentos dos outros. E isso eu levei para minha vida toda. Graças a Deus, nunca brinquei com os sentimentos dos outros. A minha mãe sempre me disse, se você não gosta, não dê esperanças. Se você não quer, se você não tem intuito de se casar com essa pessoa, não dê esperanças. Não crie sentimentos nessa pessoa. Então, a defraudação, ela leva para o... E olha que era uma coisa antiga. Esse relacionamento que ela teve com esse homem, ela já estava casada com outro. Era um relacionamento antigo, mas ela defraudou esse homem. Então, era outro motivo que ela estava indo para o inferno. E ela ficou assim, abismada. Jamais ela pensou que isso a levaria para o inferno. A peneira de Deus, ele tem me falado, é muito fina. É muito fininha, né? Eu me lembro de uma vez que tinha uma pessoa que gostava de mim. Na verdade, era um ex meu, né? Que veio me ver. E assim, eu gostava muito dele, eu sentia muita conexão com ele, mas era uma conexão que virou uma conexão de irmão, de irmãos, de amigos. E assim, às vezes ele me ligava e a gente ficava por horas conversando. E eu sempre senti mesmo, e isso é muito raro, eu terminar um relacionamento e continuar uma ligação boa com a pessoa. E com ele, continuou uma ligação ótima de amizade, tanto que tinha vezes que eu estava péssima. E que ele me ligava e ele falava o que ele achava de mim, sabe? O que eu significava para ele, nossa, me deixa até emocionada. A força que ele me passava, às vezes eu contava um problema
Às vezes até falava de uma pessoa que eu tava gostando e daí não deu certo e eu, tipo, meio que me culpava, né? Pensando assim, não sei, achando que eu não era boa o suficiente, por exemplo, para alguém, né? E ele me dizia assim: Ué, você não é aquela Melissa que acredita em amor incondicional? Pois é. E ele era uma pessoa muito calada, assim como o meu pai era, entendeu? Ele é uma pessoa calada, né? Tá vivo. E meu pai era muito calado. Eu falei no passado porque faz muito tempo que eu não converso com essa pessoa. Mas às vezes as pessoas caladas, elas te entendem melhor e sabem melhor do que aquelas que falam muito, porque as pessoas que falam muito é como se elas não tivessem tempo de te conhecer. Elas talvez estão muito para fora e pouco tem esse olhar interno, sabe? De sentir, de saber a verdade essencial, entendeu? E daí, nessa vinda que ele veio pra cá, eu não queria perder a amizade dele. Eu queria manter a amizade, mas não queria me casar, porque ele chegou até a falar em casamento e me convidou para ir para a cidade dele. E eu me lembro bem, porque minha mãe me criou assim, não brinca com o sentimento das pessoas. E a minha mãe virou assim, você vai passear lá, conhecer a mãe dele? Minha mãe falou, você não vai. Minha mãe falou assim, você quer casar com ele? Eu falei, não, mãe, mas eu gosto dele, é meu amigo. Minha mãe falou, Melissa, o que eu te falei? Não brinca com o sentimento das pessoas, ele tá querendo outra coisa, entendeu? Daí ela falou, ela me proibiu. E isso eu já tinha mais de 30 anos. Ela falou, você não vai, não brinca com o sentimento das pessoas, porque você vai lá para a cidade da pessoa, conhecer a mãe da pessoa, sabe? Gera, sabe? Não vai. E eu não fui. E eu sempre fiquei pensando nisso, mas hoje, vendo essa moça, por exemplo, que não é uma moça, já é uma senhora, né, de 50 e poucos anos. Ela, lembrando de um dos motivos dela ter ido para o inferno foi a defraudação, quanto que é importante a gente não criar expectativas, esperanças nas pessoas, né? Isso me lembrou da parábola dos dois filhos, que às vezes a gente gera expectativa em Deus. Deus não perdoa isso. O que é expectativa? Deus chega e você diz, olha meu filho, vai fazer isso por mim? Claro, Deus, vou sim. E não foi. E o outro, né, Deus chega e fala, faz isso pra mim, meu filho. Deus, olha a minha condição, o jeito que eu tô. Senhor, tô sem dinheiro, Senhor, sabe, tô triste, tô cansado, tô isso, tô aquilo, tô com dor aqui. Não vou não, Senhor. Daí passa um pouquinho, vai lá, toma um banho, levanta e faz. Deus se agrada desse, sabe, que fez. E daí eu vou parar por aqui, que o vídeo já ficou muito longo. E essa foi a nossa conversinha de hoje. Eu tô relendo um livro que chama O Poder do Agora. No momento do sufoco, esse autor do Poder do Agora, ele diz que ele era muito ansioso, ele tinha uma tendência suicida, ele vivia sempre triste, sempre descontente. E um certo dia, na verdade não mudou nada, ele sentiu que ele foi sugado para dentro dele. E a primeira coisa, ele ouviu os passarinhos. E é o que Deus tem me falado, olha ao redor, escute os passarinhos. Às vezes eu tô bem triste, lá na cozinha, ó.
Eu paro, meu Deus. Ah, eu quero contar uma experiência. Hoje eu tava na cozinha e eu tava assim um pouco triste, né? Também porque não foi essa da minha filha chorar, acordar. Enfim, esse final de ano foi bem difícil pra nós. Mas tava na cozinha meio triste. Daí, sabe quando você sente uma presença assim? Eu tava assim, virada pra uma porta que tem de ferro com vidro, que dá pra ver o jardim lá da frente. E daí eu levantei a cabeça e achei que fosse ver alguma coisa, sei lá, o que que tinha essa presença? Uma presença de amor, eu senti. A hora que eu olhei, eram as flores lá fora. Umas flores vermelhinhas que tem assim, sabe? Que minha mãe que mandou colocar aquelas flores. E aí, como eu já senti com outras, com um passarinho, com árvore, eu me senti consolada por aquelas flores. E eu senti uma presença ali, sabe, angelical, eu senti enfim, eu não sei explicar. Eu senti que aquelas flores, elas existem em outro lugar, um lugar chamado paraíso. E que havia ali naquele momento esse como se o paraíso tivesse baixado aqui para me consolar. Aquela energia de lá. E eu já ouvi relatos de EQM de pessoas dizendo que as plantas lá no paraíso, elas têm sentimento, elas têm vida, elas te acolhem, elas te dão as boas-vindas. E nesse momento que eu estava entre a cozinha e a área de limpeza ali, onde lava roupa, tem um tanque e tal, mas virado para frente da casa. Eu senti essa consolação, senti esse amor, tipo, oi, nós estamos aqui, nós te amamos. Você sabia disso, Melissa? Uau, gente, eu fico emocionada. As plantas, sabe? Existe tudo isso. E não são só as plantas daqui, é como se o espírito das plantas lá do paraíso tivessem vindo para cá sobre essas plantas naturais, imitando o amor que eu estava precisando naquele momento. E depois é que a minha filha acorda e começa todo o caos. E daí eu primeiro tento, bato na tecla. É com ela que eu preciso resolver, né, Senhor? Preciso fazer ela parar de chorar de todo jeito. Ou uma hora eu brigava com ela, para de chorar. Daí não deu certo. Eu comecei a tentar agradar ela de todo jeito, fazer cosquinha nela, brincar, falar uma coisa, você quer isso, você quer aquilo, nada. Ela não queria nada. Nada tava bom. E daí eu mudei de estratégia. Deus falou, vai, porque eu já tinha feito um chá pra mim, senta, toma seu chá com leite. E comecei a escrever, só que eu achei que eu ia começar a escrever do ritmo que tava. Não, e aí girou o mundo. E do que girou e eu terminei, do que eu terminei eu pensei, mas será que tá certo isso? Será que não ficou muito verdadeiro demais? Sabe? Indigesto demais? Ela vem toda feliz, me abraça e começa a me beijar. Muito estranho. E aquilo foi confirmação de que tudo estava certo. E aí eu sento aqui para falar, ia falar outra coisa, né? De sonhos que eu tive antes da minha queima. E Deus me mostra eu toda branca, morta. Mas acordada. E Deus sabe o quanto o diabo me tentou essa manhã. Com pensamentos de morte, com pensamentos de... você viu? Você é um fracasso. Você é um fracasso profissional, você é um fracasso de mãe. Você é um fracasso de brasileira. Você é um fracasso disso, um fracasso daquilo. Tudo que você tem tentado não tem dado certo. E assim. E uma das coisas que esse relato que eu vi dessa mulher me edificou muito, porque ele vem falar do trabalho. Uma das grandes lutas minhas é o meu trabalho, o reconhecimento do meu trabalho. Não como hobby, não como diversão, mas como algo sério, como
como um trabalho, como qualquer outro que você vai lá e bate o cartão. Não menos importante que o trabalho que eu fiz no Japão em pé. Eu tinha 10 minutos de manhã de descanso para ir ao banheiro, né? 40 minutos de almoço. Depois da tarde, mais 10 minutos para ir ao banheiro, tomar alguma coisa. Muito mais sério que esse trabalho, por mais que eu faça no meu tempo, por mais muito mais sério, com muito mais engajamento, com muito mais sacrifício. E essa vai ser uma luta da minha vida inteira. Da Melissa viva contra a Melissa morta. Porque no momento em que morre a escritora, morre a Melissa. No momento que morre a escritora, morre a Melissa, porque eu já me deparei diversas vezes com a morte da minha alma. E toda vez que morre a escritora, morre a Melissa. Como se... Esse foi um dos motivos, eu quero fazer um vídeo sobre síndrome do pânico. Foi um dos motivos de eu ter tido síndrome do pânico. Porque a escritora estava morta. E eu comecei também a estar em estado de morte. Entendeu? E essa mulher, ela vai para o inferno com um trabalho digno perante a humanidade, mas perante Deus aquele trabalho não era digno. Nós temos propósitos, nós temos uma missão de vida. O seu trabalho deve deixar o mundo melhor, entendeu? Se abstenha do mal e faça o bem, em todo o tempo. O seu trabalho deve erigir o mundo, um mundo melhor. É isso. Eu tava pensando muito em uma das coisas que eu nunca pensei no meu estado de quase morte. Como que Deus, quando eu tive o meu estado de quase morte, eu tinha muita coisa na minha cabeça, eu tinha muita acusação contra mim, sabe? Das pessoas contra mim. E no meu estado de quase morte, Deus não levantou uma daquelas palavras contra mim. Deus só me abraçou. Deus só mostrou o quanto Ele me amava. Deus só me mostrou o quanto eu era grande e forte. É um dos questionamentos que eu tenho. Senhor, por que eu sou tão fraca? Senhor, por que eu sou tão fraca? Senhor, por quê? Sendo que lá eu era tão forte. Deus, sabe, eu senti esse amor dele por mim muito forte. E ele não levantou um dos questionamentos que as pessoas costumam levantar contra mim, nenhum quando eu estava lá com ele. Então, por isso, eu faço assim, ó. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, tudo isso, toda essa água suja, porque o meu pai me acolheu, entendeu? Então, assim, o julgamento das pessoas sobre você não é o julgamento de Deus. E muitas coisas que você pode achar que não é pecado vão pesar e podem te levar ao inferno. Então, entre em afinamento com Deus, entre em arrependimento. Amém? Que Deus te abençoe. Pai, muito obrigada pela tua presença. Nós sabemos, Senhor, hoje que tudo é vivo. Deus tem me falado que tudo é vivo. Eu vi umas quedas de avião, cujas duas mulheres, elas foram protegidas pelos objetos do avião. E naqueles relatos, Deus me falou que os objetos, eles são vivos também, eles têm uma força, uma energia. E muitas vezes eles são usados como airbags para te proteger, entende? Isso tudo depende da vontade de Deus. Ore quando você ganhar algo, entendeu? Ore sobre aqueles objetos, ore sobre as coisas mesmo que você precisa dentro da sua casa, um aspirador de pó, um micro-ondas, um fogão. Ore se você quer um enxoval. Ore pela casa, as paredes. Ore na sua casa. Ore o terreno que você quer comprar, a casa que você quer comprar. Ore. Tchau, amo vocês. Pai, nos proteja, Senhor. Nos proteja, Senhor, e nos diga o que o Senhor quer de nós. Que o Senhor possa falar essa semana com você o que Ele quer de você para retirar você de um possível inferno, tá? Para limpar a sua alma, para
manter a sua nuvem limpa. Que Deus potencialize os seus dons, não fuja deles. Deus quer usá-los para fazer o bem, principalmente pelo órfão, pelo necessitado e pela viúva. Tchau, até mais.